Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, vamos falar sobre sequências e limite de uma sequência. E para não perdermos tempo, vamos logo dar início à nossa aula. Então, para início da nossa aula, nós vamos começar falando sobre a definição de sequência. E para tal, nós temos que uma sequência, ou sucessão, também como é chamado, de números reais, é uma função de n para a n, onde há valores reais, cujo domínio é um subconjunto de n. A notação AN é usada para indicar o valor que a sequência assume no natural n, ou seja, e neste caso, tomamos como exemplo a sequência AN igual a 2 elevado a n. Então, se eu quero desenvolver essa sequência, o que é que eu faço? Se o n for zero, você tem que este valor vai ser igual a 2 elevado a zero, que é 1. Se eu tenho o n igual a 1, o valor vai ser 2 elevado a 1. Se eu tenho a 2, o valor vai ser 2 elevado a 2. Lembrando que nem toda sequência segue esse rito lógico, tá? Pode ser que o resultado possa ser totalmente diferente do que a gente está colocando aqui. Bom, mas continuando, um outro exemplo, nós temos essa sequência que é dado por Sn, onde esse Sn é a soma de quem? De 1 mais 2 mais 3 até um certo valor n. Portanto, se eu quero o S1, é a soma do primeiro termo. Portanto, basta pegar o 1. Já que se eu quero o S2, vai ser a soma dos dois primeiros termos. Seria 1 mais 2. O S3 seria a soma dos três primeiros termos, 1 mais 2 mais 3, e aí segue. Portanto, se eu tenho, seja um m menor ou igual do que n, 2 naturais, a somatória vai ser dada por quem? A somatória de AK, que eu estou chamando, onde você começa a partir do m até um certo n, vai ser dada por quem? Por AM, esquece isso aqui por enquanto, tá? Seria AM mais 1 até um certo AN. Lembrando que o M aqui é um valor menor do que N. Então, quando ele pede o somatório, onde o K esse é dado por todos os AKs, e esse K começa em M e vai até o N, ele vai ser dado por essa soma, começando em AM mais AM mais 1, AM mais 2, até chegar em N, AN. E neste caso, é usado para indicar a soma dos termos que AM, AM mais 1, AM mais 2, até o AN. Dando continuidade, nós vamos ver mais esse outro exemplo. O que seria esse somatório de AK, onde o K começa em 2 e vai até 5? Seria quem? O A2, A3, mais A4, até o A5. Observe que ele começa no menor valor de K, que é 2, e vai até o maior valor de K, que é 5. Bom, dando continuidade, se eu quero essa somatória de K elevado a 2, com K começando em 1 e indo até 5, seria quem? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, até 5 ao quadrado. Bom, se eu quero o somatório de 1 sobre K mais 1, quando K começa em 0 e vai até N, seria o quê? Seria 1 sobre 0 mais 1, mais 1 sobre 1 mais 1, mais 1 sobre 2 mais 1, somando até 1 sobre N mais 1. Observe que o valor que está aqui, ó, sendo modificado é onde eu teria o K, ele começa no 0 e vai até o N. Bom, e, e nesta sequência, ele diz que a somatório Sn, S de N, vai ser o quê? De 1 sobre K, começando o K em 1, indo até N. Qual seria esse resultado? Bom, se for o S1, a soma do primeiro termo, o K sai de 1 até 1, ou seja, é 1 sobre K, cujo resultado é o quê? 1 sobre 1, que dá o próprio 1. Agora, se eu quero de K do S2, começando de 1 até 2, de 1 sobre K, nesse somatório, seria o quê? 1 sobre 1, que dá 1, mais 1 sobre 2. Então seria somatório, a gente não vai se preocupar por enquanto qual o resultado, mas apenas mostrar como fazer a substituição. Agora, se eu quero aqui a soma dos três primeiros, aqui não é S1, mas é S3, é o somatório de 1 sobre K, quando K começa em 1, vai até 3. Então seria 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3.
basta ir substituindo o valor de k. Nesse caso, como era 1 sobre k, fica 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Bom, e por último, vamos aqui a esse exemplo, tá? Onde você tem aqui, considere a sequência de termo geral Sn, que é a somatória dos n primeiros termos, quando o k começa em 1 até n. De qual expressão? T elevado a k. O t é diferente de 0 e é diferente de 1. Então, verifique que a somatória aqui vai ser dada por 1 menos t elevado a n mais 1 sobre 1 menos t. E vamos para este cálculo, utilizando a expressão da somatória, ok? Então, como é que ficaria? Primeiro, nós temos aqui que esta soma ele está sendo dado por quem? Somatório, k começa em 1 e vai até n, ok? Da expressão t elevado a k. Ora, para encontrarmos essa somatória, o que é que eu vou fazer? Vamos substituir aqui. Eu quero o Sn, ele começa em quem? T elevado a 1 mais t elevado a 2 até t elevado a n. Bom, feito isso, eu vou multiplicar toda esta expressão por t, ok? Vou chamar essa primeira expressão de 1, tá? E essa segunda expressão que eu vou encontrar ao multiplicar por t, de 2. Portanto, você teria que t vezes a somatória dos n primeiros termos, igual t elevado a 1 vezes t, dá t elevado a 2, t vezes t ao quadrado, dá t elevado a 3, somado com quem? T elevado a n mais 1. Vou fazer a seguinte coisa, eu vou subtrair a primeira equação da segunda equação. Ao se fazer isso, você teria o quê? Sn menos t vezes Sn igual. Note que aqui, quando você vai fazendo a diferença do primeiro menos o segundo, quando eu pegar T2 e retirar esse T2, a soma vai dar zero. Quando eu pegar o T3, T elevado a 3, e diminuir 3 elevado a 3, também vai embora. Quando eu pegar o T elevado a N e diminuir desse que vem bem antes aqui, também vai embora. Sobrando aqui, quem? T elevado a 1, ou simplesmente T, menos T elevado a N mais 1. De posse desses valores, o que é que eu posso transcrever para vocês aqui? Eu posso escrever para vocês que aqui você teria o quê? 1 menos T, multiplicando quem? Sn, já que eu estou colocando o Sn em evidência. Aqui eu poderia colocar o T em evidência, ficaria 1 menos T elevado a N. Bom, o resultado dessa soma seria quem? T vezes 1 menos T elevado a N sobre 1 menos T. Você vai dizer, Fábio, ficou diferente da expressão. E eu acabei de perceber a seguinte coisa. Aqui não era para começar em k igual a 1, mas k igual a 0. Se era para começar em k igual a 0, então essa expressão minha ficou errada. Por quê? Aqui deveria ser t elevado a 0. Portanto, como foi escrito errado, vamos fazer uma correção. Porque senão a expressão que a gente está procurando não vamos encontrar. Portanto, vamos redesenhar essa questão. Lembrar que nesse caso a soma seria igual ao somatório quando k for igual a 0 de n até n e a expressão é t elevado a k. Feito isso, o que é que a gente vai dizer aqui como a primeira parte? Que o Sn seria t elevado a 0 mais t elevado a 1, t elevado a 2 até t elevado a n. Vou multiplicar tudo por t, toda a expressão por t, e aí você vai encontrar a parte 2. Seria St vezes Sn igual a
t elevado a 1, lembrando que a cada termo aqui do expoente soma uma unidade, t elevado a 2, t elevado a 3, até t elevado a n mais 1. O mesmo procedimento que nós tínhamos feito ali, aqui o t1 vai embora, t2 elevado a 2 também vai embora, t elevado a 3 até o t elevado a n. Restando-nos aqui que ao diminuir 1 menos 2, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar t vezes, desculpa, primeiro nós teríamos Sn menos t vezes Sn igual a 1 menos t elevado a n mais 1. Esse t é 0, é 1. Bom, feito isso, você pode colocar aqui o Sn em evidência. Sn por ele mesmo dá 1. T vezes Sn por Sn dá t, igual a 1 menos t elevado a n mais 1. Portanto, a somatória aqui vai ser dada por 1 menos t elevado a n mais 1 sobre 1 menos t. E aí agora sim eu chego à expressão que eu gostaria, como foi colocado para ser demonstrado, tá ok? Só lembrando aqui que neste caso, você vê que um errozinho que eu cometi por ter colocado aqui o 1 em vez do 0, a expressão ficou totalmente diferente. Portanto, desconsidere esta parte, ok? Pois há um erro. E corrija aí no seu material. Não é o K começando em 1, mas o K, ou melhor, isso, o K começando em 1 e sim começando em 0. Faça essa pequena correção, tá ok? Bom, vamos voltar aqui aos nossos slides, tá ok? E voltando aos nossos slides, nós temos uma definição a partir de agora, que é consideremos uma sequência de termo geral AN e seja A um número real. Definimos que o limite de AN, quando n tende a mais infinito, é A, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um natural n0, tal que n maior do que o n0, implica que A menos epsilon é menor do que AN, que é menor do que A mais epsilon, ok? Então, guarda esta informação, que a gente vai precisar dela mais adiante, tá ok? Além do mais, o limite de AN, quando n tende a mais infinito, pode ser igual a mais infinito, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um natural n0, tal que, se o meu n for maior do que o n0, implicar em AN maior do que epsilon. Veja, ele tende para A se o meu AN estiver entre A menos epsilon e um A mais epsilon, mas ele tende para mais infinito se o AN for maior do que epsilon. Bom, dando prosseguimento, e nós temos que o limite de AN, quando n vai para mais infinito, é menos infinito, para todo epsilon maior do que zero, existe um natural n0, tal que, se o n for maior do que o n0, implicar em AN menor do que menos epsilon, tá ok? Então, tenho aqui duas observações. A primeira é, se o limite de AN, quando n tende para infinito, for igual a A, diremos que a sequência de termo geral, AN, converge para A, ou seja, AN tende para A. E o limite de AN, quando n vai para mais infinito, vai para mais infinito, diremos que nesse caso a n diverge, ou seja, o A, aqui ficou faltando, tende para mais infinito. Tá? Por último, se o limite de AN, quando n tende para mais infinito, for igual a menos infinito, diremos também que o AN diverge e diverge para menos infinito. Então vejamos este exemplo e qual procedimento nós temos que para resolvê-lo, tá ok? Vejamos os cálculos para tal. Bom, eu tenho aqui o limite de quem? De 2 elevado a n mais 3 sobre n mais 1, quando n tende para mais infinito. Vejamos, isso aqui vai ser igual a quanto?
ao limite. Vou só colocar logo aqui o n tendendo para mais infinito. Vamos lembrar que eu posso colocar aqui o n em evidência. Colocando o n em evidência, 2n dividido por n é 2. Mas se eu pego 3 dividido por n, 3 sobre n. No denominador, da mesma forma, vou colocar o n em evidência. N dividido por n dá 1. E 1 dividido por n é 1 sobre n. Nós já vimos aqui que, se eu observo desse n tendendo a mais infinito, quando eu for substituir aqui, ó, o n, isso aqui vai tender a quem? A zero. Aqui também vai tender a quem? A zero. O n com n, dividindo por ele mesmo, já que ele não vai ser zero. Então dá 1, dá 1. E resta para a gente aqui que o limite, ou vamos logo direto, que ficaria, quando o n estiver para mais infinito, fica 2 sobre 1, cujo resultado é 2. Bom, vamos para o próximo slide. Suponha que existe um natural n1, tal que a n é maior ou igual do que bn, para todo n maior ou igual do que 1. Prove que se o limite de bn, quando n tende para mais infinito, é mais infinito, então o limite de an, quando n tende para mais infinito, também é mais infinito. Então vejamos aqui o procedimento de como resolver esta questão. Na resolução dessa questão, a primeira coisa que nós vamos observar é que ele diz que o AN é maior ou igual do que BN, para todo N maior ou igual do que N1. Então, para começarmos a questão, é nos dado que temos a seguinte informação. Temos que o limite de Bn, quando n tende para mais infinito, ele é igual a mais infinito. Ora, dado um certo epsilon maior do que zero, existe um natural, existe um n, vou botar aqui só um minuto, existe um natural, n2, tá ok. O que eu posso afirmar? Que se o n é maior que o n2, isso aqui implica que Bn é maior esse epsilon aqui está meio feio, maior do que epsilon, tá? Neste caso, tomando o n0 igual ao máximo de n1, n2, aqui eu posso afirmar que se eu pegar um n maior do que n0, isso implica que a n é maior ou igual do que Bn, que é maior do que epsilon. Só lembrando que esse AN maior ou igual do que BN, ele é dado no início da questão. E para tal, ele diz que o N é maior do que o N1. Mas eu sei também que o N já é maior do que o N2. Portanto, você pode concluir aqui que o limite de AN, quando N tende para mais infinito, também é igual a mais infinito. Então, o detalhe da questão, ele se encontra aqui, ó, no início da questão, quando eu tomei um AN maior ou igual do que BN para todo N maior ou igual do que N1. E aí seguimos na questão. Nós sabemos por definição que o limite de Bn, quando n tende para mais infinito, sendo igual a mais infinito, é que se dado um certo epsilon maior do que zero, existe um natural, eu chamei de n2, de tal forma que n sendo maior do que n2 implica Bn maior do que epsilon. Isso aqui a gente viu naquelas 3 situações que foram colocadas. Por isso que eu disse que era importante você ter aquele conhecimento. E neste caso, se eu tomar um n0, que é o máximo valor entre n1 e n2, então se eu pego um n maior do que n0, implica que o meu n também pode ser maior do que o n1 ou o n2. Nesse caso, nesta implicação do n0, eu posso dizer que o AN é maior ou igual do que o BN.
usando a definição ou o mesmo que foi dado na questão lá no início. Portanto, esse valor, como eu já sei que Bn é maior do que epsilon, portanto, AN também é maior do que epsilon. E se isso é verdade, o limite de AN, quando n tende para mais infinito, é um valor igual a mais infinito. Bom, vamos voltar aqui para os slides, tá? Dando continuidade. Suponha que A é maior do que 1. Mostre que, se o limite de A elevado a n, quando n tende para mais infinito, é igual a mais infinito. Vejamos a resolução. Bom, foi nos dado na questão que A é maior do que 1, e que o limite de A elevado a n, quando n tende para mais infinito, é igual a mais infinito. E como eu mostro isso? Então, tomando, ou tendo um A igual a 1 mais H, e veja que aqui me dá um valor maior do que 1 para o valor de A, neste caso, com H maior do que 0, nós temos a seguinte coisa. Como eu preciso aqui de A elevado a N, esse A elevado a N, na verdade, é agora 1 mais H elevado a N. E isso aqui é o desenvolvimento de um binômio de Newton. No desenvolvimento do binômio de Newton, você teria N0, tá? Vezes 1 elevado a N, vezes H elevado a 0, mais N1 seria 1 elevado a N menos 1. Eu não vou colocar mais um 1, tá? Porque há de se perceber que para qualquer valor que eu colocar aqui para esse expoente de 1, o resultado sempre vai dar 1, uma vez que é 1 elevado a qualquer coisa. Então vamos colocar o valor de H, ficaria H elevado a 1, mais o N2 vezes H elevado a 2, até o ponto que eu teria a seguinte coisa, N, e o H ficaria elevado a N. Ora, daqui nós podemos concluir a seguinte coisa. E 1 mais H elevado a N é maior ou igual do que quem? 1 mais N1 N. Como eu posso concluir esta informação? Desculpa. N não, H, tá? Isso para N maior ou igual do que 1. Se você pega aqui esse valor, ele é 1. E eu teria aqui toda esta soma. E se você olha para essa soma, eu tenho certeza que se você olhar 1 mais H elevado a N, aqui você já tem 1 somado com tudo isso. Mas se eu retiro toda essa região aqui, ó, que eu vou circular agora, se eu tiro toda essa região, ficando apenas 1 mais N1H, certamente esse valor vai ser maior, porque foi retirado essa parte toda. E isso acontece para N maior ou igual do que 1. Bom, mas vamos continuar aqui a questão. Nessa parte eu acredito que está resolvido. O que eu posso colocar aqui ainda é a seguinte coisa, que A elevado a N é maior ou igual do que 1 mais NH. Lembrando que esse binômio N1 é igual a N. Faça o cálculo, tá? Se isso aqui é verdade para N maior ou igual do que 1, eu posso aqui falar para vocês que, como H é maior do que 0, então o limite de 1 mais NH, quando H tende para mais infinito, ele é igual a mais infinito. Tá ok? Por quê? Dá para ver a situação? Se isso aqui vai para mais infinito, eu poderia colocar aqui até o H em
é evidência, ficaria H vezes 1 sobre H mais N, tá? Mas quando você olha aqui, mais N, e você substitui o valor de H, eu acho que nem precisaria fazer, porque você teria 1 somado com 1 com infinito, porque o N é maior ou igual do que 1. Se ele for 1, ficaria 1 vezes infinito, dá infinito. Somado com 1, continua sendo infinito. Neste caso, nós vamos concluir aqui que o limite de A elevado a N, quando N tende para mais infinito, também é igual a mais infinito. Uma vez aqui que nós chamamos o valor de 1 mais H de A. Então, mesmo que eu coloque aqui um valor, um 1, quando eu multiplicar, isso aqui continua maior. Ou seja, logo você tem aqui mais infinito para um A maior do que 1, tá ok? Bom, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou dar uma paradinha nesta aula, na próxima aula a gente continua essa parte de limite. Veja que eu apenas estou no começo desta aula. A gente vai trazer mais algumas informações para vocês, referente a principalmente o somatório. Ficamos, por enquanto, apenas no que seria o limite de uma sequência, mas vamos lembrar que a gente pode ter nessa sequência um somatório. Portanto, vamos dar continuidade, trazendo mais algumas questões a serem resolvidas na próxima aula. Paro por aqui e até a próxima aula.